Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nossos servidores aqui da casa, a imprensa que nos acompanha, as agentes comunitárias de saúde. E uma saudação especial para o colega vereador, secretário de Desenvolvimento Social, o Josimar, que é presidente do DC aqui em Brusque, no estado, acompanhado da equipe aí da secretaria. Minha saudação a você e também aos profissionais da imprensa e às pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e também nas redes sociais. Presidente, antes de entrar no assunto que eu trago para a tribuna hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão. Vou pedir para o Leandro projetar aqui. Muitos de nós, hoje vereadores, políticos, quando decidimos entrar para a vida pública, a gente entrou para poder fazer a diferença, para poder mudar, para poder combater o que há de pior na política, que é a corrupção. E aí, eu trago aqui a discussão de que a corrupção e a incompetência são duas faces de uma mesma moeda. E aí, entre corrupção, a gente pode falar também da improbidade administrativa, a gente pode estar falando também dos crimes contra a administração, ou seja, todo ato de um servidor público, de um agente público, que causa um prejuízo ao erário e que há tipificação em lei. E do outro lado, a incompetência. Pode passar. A diferença entre os dois, como eu disse, é que corrupção, improbidade administrativa, os crimes contra a administração, eles têm tipificação em lei, tem uma ação que gera esse tipo de característica e há penas, há punições. E a incompetência não. Mas a semelhança dessas duas faces da moeda é que ambas desperdiçam o dinheiro público. Ambas jogam para o ralo o dinheiro do pagador de impostos. Um lado, um dolo, onde há um interesse sim de causar o prejuízo, e o outro, por falta de cuidado, muitas vezes. Há diferença entre corrupção, improbidade e crimes contra a administração pública que a gente não vai entrar no detalhe aqui hoje. E por que eu estou entrando nesse assunto? Primeiro eu quero resgatar um assunto lá atrás, desse ano ainda, em que a prefeitura foi condenada e vai ter que pagar mais de 8 milhões de reais para os servidores que foram enquadrados de forma incorreta lá no plano de cargos e salários de 2009. E aqui é um caso de incompetência, aqui não há crime. Pode passar, Leandro. E um pouco do que aconteceu. A prefeitura foi condenada a pagar 8 milhões de reais porque o prefeito à época, o senhor Paulo Essel, criou um plano de cargos e salários e os servidores que já estavam na casa antes disso foram reenquadrados de forma errada. Ou seja, cria uma lei e enquadra errado na lei que ele criou. Isso gerou um passivo que a prefeitura foi condenada e agora vai ter que pagar os 8 milhões de reais de passivo, vereador Henrique. Mas também vai ter um aumento mensal de cerca de 200 mil reais por mês, sendo desses uns 50 mil reais para os servidores ativos. É um direito do servidor. Ninguém está questionando aqui. O que a gente está questionando aqui é que as ações ou as omissões ou a incompetência, ela gera passivos que quem vai pagar são os prefeitos futuros. E nesses 8 milhões de reais tem juros, tem correção monetária. Quem vai ter que pagar agora é o cidadão brusquense, que é quem sempre paga a conta, E do outro lado, pode passar isso aí também, isso é só um detalhamento. A gente teve a notícia na semana passada que a prefeitura vai ter que devolver 27 milhões de reais para a União. O recurso que foi usado de forma irregular nas obras do prolongamento da Beira-Rio, à época o prefeito Ciro Rosa. Eu quero ler aqui a ementa da decisão da desembargadora, para ficar bem claro o que aconteceu. A análise dos autos denota que, na contratação e execução da obra da Beira-Rio, foram praticadas inúmeras irregularidades. Vamos lá. Destacando-se os seguintes pontos relevantes: a ausência de projeto básico, a ausência de divisão da licitação em parcelas técnicas, a ausência de julgamento das impugnações apresentadas, não observância ao prazo mínimo e publicação do edital da licitação, a habilitação do licitante que não atendia aos níveis de exigência do edital, aceitação de preços unitários manifestadamente inexequíveis, ou seja, que não é possível você executar, superestimativa de valores, superfaturamento e sobrepreço. A ausência de publicidade e motivação dos editais de prorrogação de prazo para apresentação das propostas
e documentos, entre outros. É tanta coisa, Simas, presidente. Eu poderia ficar uns 10 minutos aqui falando de tudo que foi feito de errado nesse caso. Mas tudo bem. O ex-prefeito foi condenado, né? E o pior é que tem gente muito séria que trabalhava na prefeitura e que trabalha até hoje na administração pública, que está pagando o preço por causa disso. E continuo. Se por um lado a inobservância de normas legais sobre a licitação não é, por si só, suficiente para caracterizar a improbidade administrativa, por outro, as inúmeras irregularidades apuradas, contextualizadas, corroboram a versão de que houve o cometimento de fraude, que transcende a ocorrência de meras ilegalidades, perfeitamente sanáveis, em afronta aos princípios que regem a administração pública. E mais uma vez, esses 27 milhões, quem é que vai pagar, vereador Deco? É o cidadão brusquense. Mais uma vez, dessa vez por improbidade, dessa vez teve dolo, teve a ação, ela foi premeditada. E a dívida lá atrás, que a prefeitura foi condenada em 2003, foi de 2 milhões e 700. Hoje, corrigido, são 27 milhões e 600 que a prefeitura vai ter que devolver para a União. Para vocês terem ideia, todo o IPTU da cidade que foi arrecadado no ano passado são 29 milhões e 986 mil. Ou seja, é quase um ano de IPTU que a gente vai ter que devolver para a União. A margem esquerda da Beira Rio, a obra que está sendo executada agora, o primeiro projeto aprovado aqui, que aprovou o financiamento, 23 milhões e 900. Ou seja, a gente vai pagar mais uma Beira Rio por causa de uma improbidade cometida há quase 20 anos, e quem que vai pagar a conta é o cidadão. Então a gente tem aqui 8 milhões da incompetência e 27 da improbidade. A gente tem aqui 35 milhões de reais em 5 meses. 5 meses. Por ações de gestores irresponsáveis do passado, quem vai pagar a conta é a gente agora. E diante disso, presidente, para não dizer que a gente fica só no discurso, para não dizer que a gente fica só no simbolismo, porque é o nosso papel aqui também, dar publicidade a esse tipo de ação, já conceda a parte, vereador? A gente faz um trabalho para as pessoas saberem. Eu fiz à época um vídeo aqui nas redes sociais do cheque simbólico de 8 milhões, que é o povo brusquense que está assinando, mas quem deveria assinar é o gestor da época. E aqui tem um cheque também para o gestor agora, é o prefeito Ciro Rosa, deveria ele estar assinando e não o povo brusquense para pagar os 27 milhões. E a população brusquense, que eu, você, todo mundo aqui vai ter que pagar, porque lá atrás, quase 20 anos, uma obra foi superfaturada. E quem deveria estar pagando de fato esse recurso, quem deveria estar tirando do bolso, é o gestor. Uma coisa é incompetência. Tudo bem, quem escolhe os gestores é a população brusquense. E as pessoas erram, os gestores erram e acertam, Paulo errou e acertou, Ciro errou e acertou, e não cabe aqui o papel de oportunismo de dizer que o Ari, por exemplo, ele não erra. Ele erra e ele acerta. Isso é normal de qualquer gestão, seja ela pública ou privada. Agora, o que a gente não pode é deixar um passivo para gerações futuras estarem pagando. E o dinheiro aí, a gente pagando juros no empréstimo da margem esquerda da Beira Rio, financiamento de 20 anos, e agora a gente vai ter que devolver cerca de 27 milhões de reais para os cofres da União. E eu falo isso, presidente, porque, no fim das contas, as pessoas elas estão sempre no cenário político. E a ideia também é fazer uma reflexão. Isso aqui não é nada contra quem votou, escolheu o seu prefeito na época. É uma escolha. A gente olha os projetos, olha as pessoas, olha os políticos e decide qual é o melhor projeto que a gente quer para a cidade. No entanto, a gente tem que trazer publicidade, porque essas pessoas novamente vão querer estar no cenário político. E a gente precisa, presidente, dar luz a esses fatos, porque ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. E talvez um desses gestores vai estar se colocando no cenário político ano que vem para estar disputando um desses espaços. E é nosso papel estar trazendo aqui na tribuna, estar discutindo sim, tem que ficar indignado mesmo, porque essa conta a gente vai pagar. E o que vai aparecer na frente? Tem outras condenações que o município está pagando. Eu fiz um pedido de informação faz quase um mês, vereador Jean, para que a prefeitura encaminhe para cá todos os processos em que a prefeitura foi condenada, e quem é o gestor responsável, o objeto, para a gente ter essa noção. A gente precisa saber disso. Porque o cidadão ele reclama que ele paga caro, ele paga imposto, e o recurso ele é escasso para o gestor administrar. Só que, por outro lado, a gente tem a torneira que a gente fica pagando aqui, a incompetência e a improbidade de gestores que tiveram aqui na prefeitura no passado. Então, essa fala é uma fala de indignação e para a população brusquense saber de fato o que acontece
E no fim das contas, quem é que paga essa conta? Obrigado, vereador. Peço que o